Bem-vindos ao canal Divino Eu o Despertar. Antes de iniciar qualquer profissão, o candidato que a exercerá recebe instruções ou estuda a técnica correspondente. No entanto, há um que embarca em seu propósito totalmente às escuras, sem instruções, técnica, bússola, compasso ou projeto, sem noção do que encontrará. Esse é o ser humano, lançado na tarefa de viver, sem sequer saber o que é a vida, sem saber por que algumas vidas são repletas de opulência e satisfação, enquanto outras são marcadas pela miséria e sofrimento. Algumas iniciam com todas as vantagens que o afeto pode conceber, mas ainda assim são assombradas por uma série de desgraças. O ser humano se debate em conjecturas, todas erradas, e chega ao dia de sua morte sem ter compreendido a verdade sobre tudo isso. Aprenda a grande verdade: o que você pensa se manifesta. Os pensamentos são coisas. Sua atitude determina tudo o que lhe acontece. Seu próprio conceito é o que você vê, não apenas em seu corpo e caráter, mas também no mundo exterior, em suas condições de vida, até mesmo nas questões materiais. Sim, você ouviu corretamente, os pensamentos são coisas. Agora, você verá. Se você tem o hábito de pensar que tem uma constituição saudável, então, independentemente do que fizer, continuará saudável. No entanto, se você mudar sua forma de pensar, permitir que o medo de doenças o influencie e começar a adoecer, perderá a saúde. Se você nasceu na riqueza, é possível que continue rico, a menos que alguém o convença de que a sua situação pode mudar de acordo com as circunstâncias, porque você acredita nisso. Sua vida, tudo o que acontece com você, obedece às suas crenças e ao que você expressa em palavras. Isso é uma lei, um princípio. Você sabe o que é um princípio? É uma lei invariável que nunca falha. Essa lei é chamada de princípio do mentalismo. Se a ideia de que os acidentes estão sempre à espreita o domina, se você acredita que as doenças da velhice são inevitáveis, se você está convencido de sua boa ou má sorte, o que quer que você normalmente espere, seja para o bem ou para o mal, é a condição que verá se manifestar em sua vida e em tudo o que faz. Essa é a razão do que lhe acontece. Raramente estamos conscientes das ideias que enchem nossa mente. Essas ideias se formam com base no que nos ensinam ou no que ouvimos dizer. Como a maioria das pessoas é ignorante das leis que governam a vida, leis chamadas de a criação, a maioria passa a vida criando condições contrárias, transformando o que prometia ser bom em algo ruim, caminhando às cegas, sem bússola ou direção, atribuindo seus problemas à própria vida e aprendendo à custa de erros e golpes, ou atribuindo-os à vontade de Deus. Com o que você leu até agora, deve ter percebido que o ser humano não é o que lhe fizeram acreditar, uma tábua à deriva no meio de uma tempestade, sendo lançado para lá e para cá pelas ondas. Nada disso. Sua vida, seu mundo, suas circunstâncias, tudo o que ele é e tudo o que lhe acontece são criações dele mesmo e de mais ninguém. Ele é o governante de seu próprio império e, se sua opinião é que ele é apenas uma tábua à deriva em uma tempestade, então assim será. Ele acreditou nisso e permitiu que fosse assim. Nascer com livre-arbítrio significa ter o direito individual de escolher. Você deve estar se perguntando: escolher o quê? Escolher pensar de maneira negativa ou positiva, ser pessimista ou otimista. Pensar em coisas feias e ruins produzirá coisas feias e ruins, enquanto pensar em coisas boas e belas produzirá coisas boas e belas, tanto interna quanto externamente. A metafísica sempre ensinou que o que pensamos frequentemente se instala no subconsciente e age como um reflexo. A psicologia moderna finalmente chegou a essa conclusão. Quando uma pessoa se encontra nos efeitos de sua própria ignorância, ou seja, quando ela mesma criou uma calamidade, ela se vira para Deus e implora que a liberte do sofrimento. O homem percebe que Deus às vezes responde e em outras vezes, inexplicavelmente, não responde. Nesse último caso, seus familiares o consolam, dizendo que é a vontade de Deus, ou seja, todos presumem que a vontade do Criador é má. Ao mesmo tempo, a religião ensina que Deus é nosso Pai, um Pai amoroso, cheio de bondade, misericórdia,
sabedoria e eternidade. Você está vendo como essas duas teorias não se harmonizam? Parece sensato que um pai todo amoroso, infinitamente sábio, pudesse ter má vontade para com seus filhos? Nós, pais mortais, nunca seríamos capazes de infligir a um filho os castigos que atribuímos a Deus. Nós nunca condenaríamos uma de nossas criaturas à eterna punição por uma falha natural de sua condição mortal, mas consideramos que Deus é capaz disso. Sem percebermos claramente, estamos atribuindo a Deus a natureza de um magnata caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, sempre à espreita de nossa menor infração para nos punir de forma desproporcional. É natural pensar assim quando nascemos e vivemos ignorantes das regras e leis fundamentais da vida. Já dissemos a razão de nossas calamidades, as criamos com nossos pensamentos. Nisso, somos semelhantes ao Criador, somos criadores, cada um de sua própria manifestação. Agora, por que Deus parece atender às vezes e outras não? Você verá. A oração é o pensamento mais puro e elevado que podemos ter. É polarizar a mente no grau mais positivo possível. São vibrações de luz que lançamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações devem instantaneamente transformar todas as condições sombrias ao nosso redor, assim como quando se leva uma lâmpada para uma sala escura, desde que, enquanto oramos, pensemos e acreditemos que o Deus a quem pedimos é nosso amoroso Pai que deseja dar tudo o que é bom ao seu Filho. Nesse caso, ele responde. No entanto, em geral, a humanidade tem o hábito de pedir da seguinte maneira: tire-me deste aperto, pois sei que você achará que não é bom para mim, porque você quer me impor esse teste, negando a possibilidade de recebê-lo. Eles têm mais fé nesse Deus que nos ensinaram, caprichoso, vingativo e cheio de má vontade, que parece estar esperando para nos castigar com crueldade diabólica a menor infração. Assim, quem pede dessa forma só recebe de acordo com a sua própria imagem de Deus. É tão simples quanto digo. Agora, nunca mais esqueça que a vontade de Deus para você é o bem, a saúde, a paz, a felicidade, o bem-estar, tudo o que Ele criou. Nunca mais esqueça que Deus não é juiz, polícia, carrasco ou tirano, como fizeram você acreditar. A verdade é que Ele criou 7 leis, 7 princípios que funcionam em tudo e sempre. Eles não descansam um único minuto. Eles garantem a ordem e a harmonia em toda a criação. Não precisamos de policiais no reino espiritual. Aqueles que não seguem a lei se punem. O que você pensa se manifesta, portanto, aprenda a pensar corretamente de acordo com a lei, para que todas as coisas boas que Deus tem para você se manifestem. Apóstolo Paulo disse que Deus está mais próximo de nós do que nossos pés e mãos, até mais do que nossa respiração, então não é preciso gritar para que Ele nos ouça. Basta pensar nele para que as coisas aparentemente desordenadas comecem a se arrumar. Ele nos criou, nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe por que agimos de certa maneira e não espera que nos comportemos como santos quando estamos apenas começando a trilhar o caminho espiritual nesta vida. Vou pedir que você não acredite em nada do que estou dizendo sem antes verificar por si mesmo. É seu direito divino e soberano. Não faça o que fez até agora, aceitar tudo que ouve e vê sem dar a si mesmo a chance de discernir entre o bem e o mal. Como Jesus disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Você é único, especial e importante. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber as notificações. Espero que tenham se conectado com sua essência divina. Obrigado por assistir.